dia, Isis. Bem, Bom dia. Bom dia. Eu disponibilizei material essa semana, na segunda-feira, da aula introdutória. E deixa eu mostrar o plano para vocês. Seguindo o plano de disciplina, plano de ensino, a gente tem a disponibilização desse material na segunda e o esclarecimento de dúvidas hoje. E é para isso que essa aula serve. Vou tirar dúvidas de vocês. Quem aqui já leu, já assistiu o material? Eu assisti o vídeo do YouTube lá, na aula de E introdução. aí, teve alguma dúvida? Ainda não, foi assim, foi mais explicando, né, como que vai fazer os modelos matemáticos e tal, mas eu entendi o conceito que você quer dizer em relação a formas de medição, como criar a medição, que tem que ter uma base, tipo, física, matemática para ter aquela medição, não só sair medindo. Depois Isso. tentei entender as fórmulas, né, passo a passo matemático. Aí senti mais dificuldade, mas não a dúvida mesmo. Ok. Tem mais alguém querendo falar? Ah, o Jean. Jean, pode falar. Eu assisti também às aulas e foi bem parecido com o outro aluno. A questão da modelagem matemática é meio complicada, mas deu para entender. Vocês já tiveram toda essa parte de modelagem matemática. Não sei se vocês se recordam, mas diversas disciplinas basicamente fazem modelagem matemática. Mecânica dos fluidos tem isso, tem a parte de mecânica geral. Se vocês olharem o primeiro exemplo que foi colocado lá, do sensor de pressão, ele mistura as duas coisas. De uma forma muito simplista a parte de mecânica dos fluidos, porque simplesmente a gente está pegando uma área e multiplicando pela pressão e transformando em força. E depois tem todo o equacionamento com a força da mola e qual que vai ser o ângulo que vai estar no final do sistema de visualização dos dados. Mas, como o Vinícius bem falou, existe toda uma correlação entre análise teórica e análise experimental. E a instrumentação, ela se insere justamente nesse ponto. Como é que eu consigo validar minha teoria na prática? E tanto é que começa a apresentação falando sobre metodologia de projeto. Eu acho que poucas vão ser as disciplinas que vão falar de metodologia de projeto, como é que se desenvolve um projeto em engenharia. Essa está mostrando para vocês, tem 4 fases: análise de requisitos, especificação da solução, implementação e testes. E a gente está focalizando o uso de instrumentação na parte de especificação da solução, para validar o nosso modelo teórico, através da análise experimental. Só que um instrumento, ele tem discrepâncias, porque existem interferências que atuam no sistema. E o que a gente mostrou, o que a gente mostra nesse vídeo são vários exemplos: sensor de pressão, sensor de temperatura, tem na verdade é um termômetro, tem um string gauge e tem também um encoder rotativo, se eu não estou enganado. São esses os 4 que a gente mostra para vocês. E no final a gente mostra que quando a gente vai medindo várias vezes, não é o mesmo valor. Tem o limiar ou o threshold, tem a resolução do instrumento. Então a gente está dando uma visão geral do que é um sistema de medição. E esse é a ênfase que a gente está dando aqui. Existe aqui em arquivos um material que o Felipe José, no semestre passado, desenvolveu.
E ele colocou, ele foi colocando o que foi falado na aula inaugural, introdução à disciplina de instrumentação, o que ele entendeu, e ele foi colocando aqui os exemplos, toda a parte de equacionamento matemático, técnicas de correção de erro, tá vendo? E ele até deu ênfase em uma, o método de retroalimentação de alto ganho, mas tem várias técnicas, tá? São 5 que estão sendo apresentadas aí. Foi a única vez que fez isso, e que eu me lembre, ele começou fazendo através do... adicionando o guia. Eu quero... em geral. É aqui, através do caderno, tá? Eu nunca fiz uso do caderno, mas caso vocês queiram, vocês podem configurar um caderno aqui e ir colocando o que vocês acham relevante sobre o tema. Quando eu fiz as disciplinas na graduação, eram os anos de 1992, 93, entre 1990. Vocês nem tinham nascido. As aulas eram da seguinte forma: o professor falava, semana que vem a aula é sobre o capítulo 3 do livro texto. A gente chegava na semana que vem e o professor perguntava, vocês têm alguma dúvida? A gente corria para passar todas as dúvidas que teve lendo o capítulo, e em 15 minutos, depois de ele responder todas as perguntas, ele falava, semana que vem é o capítulo 4. Eu não estou vendo isso aqui. Eu estou vendo eu chegar aqui, perguntar se tiveram dúvidas e está todo mundo tranquilo. O Vinícius e o Jean falaram que viram, não tiveram tanta dúvida, só um pouco de dificuldade no equacionamento matemático, mas é justamente o equacionamento matemático que transforma esse curso num curso de engenharia. E se não tivesse equacionamento matemático, isso aqui não ia ser curso de engenharia. Se a gente não soubesse quantificar as coisas e especificar as coisas, a gente estaria em outro tipo de área do saber que não engenharia mecatrônica ou engenharia aeronáutica. A parte introdutória, eu sugiro que vocês assistam o vídeo e sigam o vídeo vendo os slides. Os slides estão aqui, estão disponíveis para você. Se tiver dúvida nessa parte que o Vinícius tanto comentou, dessa comparação da análise teórica com a análise experimental, se tiver dúvida com relação a quais são, como é que o sistema de medição trabalha, como é que ele transforma uma grandeza física numa grandeza a ser medida, toda a parte em branco aqui já foi muito bem desenvolvido no mercado e atualmente a gente está lidando com o desenvolvimento do armazenamento em nuvem e a comunicação via internet. Então, todos os sistemas de medição precisam ser atualizados. E se a gente não entende como é que um sistema de medição funciona, nós que somos engenheiros, a gente não vai simplesmente pegar numa prateleira um sensor, a gente estuda para ser capaz de projetar um sistema como esse. É como se a gente ficasse na dependência dos outros, quando a gente deveria estar à frente do assunto. Aqui mostra o medidor de pressão, mostra o medidor analógico de temperatura, mostra o medidor digital de deslocamento, que é o encoder rotativo, mostra o string gauge e depois a gente tem as características dos tipos de sistemas de medição, modos de operação, as principais fontes de erro, seja entradas modificantes ou entradas de interferência. E aqui fala como é que a gente corrige isso. O sistema pode ser insensível a uma determinada entrada modificante, como é o string gauge a temperatura. Só que ele não é
insensível a campo eletromagnético. Nesse caso, tem que usar um filtro. Às vezes, a gente tem que corrigir a saída. A gente faz, peço que vocês assistam, mas nesse caso aqui, a gente vê como é que a temperatura afeta a escala do sistema e subtrai da saída o efeito da temperatura. Coloca uma entrada oposta, nesse caso a gente está usando uma resistência para criar uma força eletromotriz contrária àquela gerada pela interferência, e é um sistema de retroalimentação de alto ganho, porque faz com que valores muito elevados de retroalimentação e muito pequenos de Ka faz com que a saída seja basicamente 1 sobre KFB, e aí o Km e o Ks acabam não interferindo no sistema. E aqui tem um exemplo das medidas de um diâmetro de eixo usando um paquímetro, e tem um erro. O que ele chama de desvio não é o erro é um critério estatístico, e a gente vai aprender sobre ele no próximo material, que é a análise estática de instrumentos, que vai ser disponibilizado na segunda-feira. Bem, todo esse slide está explicado aqui no vídeo do YouTube. Se vocês quiserem entender como é, basta assistir o vídeo. Esse vídeo foi feito em 19 de outubro, mas é a mesma apresentação. E é por isso que eu falo que as aulas teóricas não têm por que ser presenciais. A gente consegue passar todo esse material para vocês sem precisar exigir presença física de vocês, fazendo no horário de vocês. Agora, se vocês não se organizarem para assistir esse material e ter suas dúvidas e perguntar no fórum adequado, eu me pergunto por que vocês estão fazendo um curso de engenharia, tá? Por que vocês estão investindo 5 anos da sua vida, no mínimo, em algo difícil como é isso que a gente está fazendo? Para isso ter sentido, vocês têm que se esclarecer, gente. Senão, não faz nenhum sentido. Vocês têm que sair melhor daqui do que entrar. Bem, quero saber de vocês. Tem alguma dúvida sobre esses pontos aqui colocados? Professor, Fala, Gustavo. não é nenhuma dúvida não, mas eu ia pedir para você disponibilizar, por exemplo, as aulas de segunda e quarta já nessa semana, Pode deixar. porque eu tô lotado de aula de segunda e terça. Aí eu tô, tipo, sexta-feira tô livre, então acho que é mais fácil estudar tudo na sexta. Pode deixar que eu vou disponibilizar, sim. Bem antes de segunda-feira. Eu acho que ou hoje ou amanhã eu já disponibilizo o material que eu vou disponibilizar na segunda, tá? Tranquilo. É que A segunda gente e pode até terça adiantar. eu tenho aula das 7 da manhã até as 6 da tarde. Se eu falar para você que eu tenho aula segunda, terça, quarta e quinta e o negócio está apertado para mim, você vai acreditar? Não é só você não, Gustavo. As aulas Entendi. remotas, elas dificultam não só para os alunos, mas para os professores também. O legal é o seguinte, se a gente usar esse fórum de uma maneira eficiente para esclarecer dúvidas, você vai ver que vai diminuir o trabalho de vocês. Vocês organizam seus horários, assistem o material, chega aqui, tira as dúvidas e a gente consegue chegar na essência do assunto que tem que ser tratado de uma maneira bem mais efetiva, tá? É o que eu acho. Agora o Gabriel antes de eu passar para o Gabriel, Gustavo, você quer perguntar mais alguma coisa? Não, é só isso mesmo. Gabriel, sua vez. Tá me ouvindo, professor? Alto e claro. Não, eu ia mencionar
o strain gauge, mas eu tinha feito uma anotação, mas eu não sei onde eu coloquei aqui. Mas era só um comentário mesmo. A gente ainda vai falar sobre string gauge. Vai ter uma aula só sobre isso. Mas você não se lembra do que se tratava? Como é que é o comportamento dele? Como é que ele reage? Alguma característica dele? Era Como naquele ele é slide, montado? era naquele slide em que tinha um 4. A ponte de Wheatstone. Isso, a Pond Wisdom. Mas como vai ter uma aula sobre ele, pode ser depois. Eu não achei aqui o meu caderno, onde eu marquei nele. Não era Ó, nada muito urgente assim. bem, você chegou num ponto importante do string gauge, tá? Se a gente entende isso aqui, a gente entende a grande maioria dos sensores. Porque uma forma da gente mensurar uma grandeza física com a menor interferência possível é colocar numa das pernas de uma ponte de Wheatstone um sensor e colocar nas outras resistores fixos. A gente mede essa diferença de voltagem e não diretamente em cima no sensor, no elemento, no elemento sensor. O string gauge ele tem uma variação de resistência muito pequena. Então, para que a gente possa amplificar a saída do sistema, que é essa voltagem entre esses dois pontos, a gente coloca 4 string gauges. O que ele está falando é o seguinte: o R1 e o R3 vão estar em tração, o R2 e o R4 vão estar em compressão. Assim, esse cara com esse, nesse termo R1 vezes R3, vão se somar. E o R2 e o R4, como são compressão, tem um sinal de menos aqui, vai ser contrário à tração desse cara, vai acabar somando também com esses daqui. Então, a forma como a gente dispõe o string gauge na prática, se você não se recorda, aqui está falando, olha, se eu traciono aqui, desse lado, eu vou ter uma estricção. Ele vai ser comprimido. Para eu esticar aqui, aqui vai ser comprimido. Então, esses caras, R2 e R4, vão pegar essa estricção, o R1 e R3 vão pegar essa tração, e aí todo o fator de cima vai ser positivo. Aqui embaixo, o R4 vai reduzir o R1, o R2 vai ser reduzido pelo R3, mas isso aqui não vai ser zerado. Principalmente porque esses caras aqui, como estão na estricção, eles sofrem o efeito do coeficiente de Poisson. Porque a proporção vai dar uma proporcionalidade à tração que vai ser feita na estricção, e ela é menor. Quando a ponte é balanceada, está falando que R1 vezes R3 é igual a R2 vezes R4, porque a gente não tem nenhuma tração nem compressão, os string gauges são iguais. Então, a tensão de saída vai ser zero. Essa equação aqui de baixo, que está sublinhada, está em evidência, acontece quando todas as resistências são iguais e, nesse caso, a variação de tensão sobre a tensão de alimentação é 1 sobre 4 vezes essa resistência vezes as variações. Isso daqui é para eu saber como é que vai ser a minha tensão de saída. Depois eu tenho que relacionar isso com a força que foi aplicada. Mas, normalmente, a gente vai utilizar essa equação de cima para conseguir trabalhar com sensores de medição. Porque ou eu vou usar uma perna, ou duas, ou as 4. No caso dos string gauges, eu uso as 4. Mas eu acho que a sua dúvida foi muito mais na ponte de Wheatstone do que no string gauge em si. Se fosse sobre o string gauge, você ia me perguntar algo aqui. Como é que essa resistência está sendo variada? Tem um coeficiente de resistividade ρ vezes o comprimento L, nesse sentido, dividido pela área da pista. E aí a gente tem
que a variação da resistência sobre a resistência é 1 mais 2 vezes o coeficiente de Poisson vezes o εL, o quanto ele se deformou. E aí a gente tira o ganho, a sensibilidade estática do string gauge. Se sua dúvida fosse sobre o string gauge, Gabriel, você ia me perguntar aqui. Mas sua dúvida está na parte dos circuitos elétricos para instrumentação. E a gente também vai tratar disso daí. Não se preocupe que vão ter questões usando string gauges nas duas provas, porque 90% dos casos de sistemas de medição são solucionados usando questões usando pontes de Wheatstone nas duas provas. Porque 90% dos casos a gente resolve assim. Professor, Pode falar. eu achei aqui, é porque durante o vídeo o senhor fala que ele não, o string gauge ele não é afetado por variação de temperatura, mas por campos eletromagnéticos, correto? Isso, E tá aqui. aí fala que essa interferência do campo no sensor ela pode ser desprezada se for aplicada a todos, por exemplo, numa ponte. Isso. Mas isso realmente ocorre? A interferência é exatamente a mesma ou é só uma boa aproximação? É uma aproximação. A melhor coisa que a gente pode fazer é o campo eletromagnético, ele gera frequências muito altas. Geralmente está em frequências muito altas, mas é o espectro inteiro de frequência. O string gauge trabalha com baixas frequências, até 200 Hz. Então, colocando um filtro passa abaixo, então só os sinais até 200 Hz vão continuar e o resto vai ser atenuado. A gente resolve o problema do campo eletromagnético para altas frequências, mas não para os de baixa frequência. Mas normalmente a saída do string gauge ela é bem maior do que o ruído eletromagnético que ele percebe. No fundo, no final das contas, ele também atua como se fosse uma antena receptora. É isso que a gente está falando aqui. Entendi, obrigado. E mais, ó, a frequência é sobre o período, né? Quanto maior a frequência, menor o período. Significa menor o comprimento da onda. Vai ser a distância entre os string gauges que vai dizer qual é o comprimento de onda que mais afeta ele ou não. Se o comprimento de onda é muito grande e o string gauge é pequenininho, todos vão perceber da mesma forma. Se o comprimento de onda é muito pequeno ou uma frequência muito alta, eles vão perceber de formas diferentes. Daí o uso de um filtro. Não sei se ficou claro ainda a explicação que eu te falei. Sim ou não? Sim, ficou sim. Mais alguma pergunta? Professor, o Jean mandou no chat uma pergunta. Quando na aula você fala no condicionador amplifica o sinal, por que o componente amplificador operacional não é tão utilizado como a ponte de Whitson? Por causa do custo. O amplificador operacional ele é bem mais caro do que usar 2 ou 3 resistências no meu sistema. Imagina você colocar isso numa linha de montagem e vai produzir 2.000 carros por mês. Cada carro vai ter inúmeros componentes. Imagina, 100 componentes eletrônicos. Se em 100 componentes eu usar em 90 deles só resistores, vai sair muito mais barato do que se eu ficar usando amplificador operacional. É só por causa disso. Não sei se fica claro a resposta. Hein, Jean? Ficou claro? Ficou sim, obrigado. De nada. Mas a gente vai ter uma aula só sobre circuitos elétricos, nem se preocupem. Esse é o motivo de que o pessoal da aeronáutica devia ter eletrônica básica antes, para a gente já tratar de eletrônica com vocês tendo uma base sobre o assunto. Mais perguntas?
Professor, outra dúvida. Pois Quando não. também no condicionador fala sobre modular esse sinal, é transformar essas formas de onda na mais desejada, seja uma onda quadrada ou senoidal? Tem várias formas de modulação. E a gente pode. Eu, eu posso falar da modulação analógica ou contínua, e aí vai ter igualzinho, frequência modular. Caiu aqui, caiu aí, galera. Caiu aqui também. Aqui também. Ó, voltou. Gente, voltei. Caiu a internet aqui, eu entrei num outro. Mas a gente consegue modular o sinal de diversas formas. Eu posso modular ele em amplitude ou em frequência, ou em frequência. Mas também tem outras formas. Essas são as duas mais conhecidas. Se eu modulo em amplitude, eu tenho um sinal base e um sinal numa frequência maior modulando esse sinal. E é essa frequência maior que vai passar a informação. Na modulação em frequência, eu vou justamente fazer com que a frequência do sinal ou seja maior ou seja menor. Tá? Então, eu tenho uma frequência base e aí eu vario a quantidade de vales e subidas mais rapidamente num momento ou mais lentamente no outro, e é assim que eu transfiro informação. Tem uma outra forma de a gente fazer isso, é quando a gente digitaliza o sinal, mas isso aí também é uma forma de filtragem, tá? Mas não é visto como uma forma de modulação, tá? Mas a gente, primeiro, transforma o analógico em digital, faz um conversor analógico digital e depois inverte um conversor digital analógico. Mas eu não sei se eu te esclareci, Jean. Era isso mesmo que você perguntou? Sim, a questão da amplitude e frequência aí já me sanou a dúvida. Mas vai ter uma aula exclusiva sobre isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Bem, tendo dúvida, futuramente, manda as perguntas pelo chat do próprio Teams. Eu acesso e respondo para vocês o mais rápido possível. Geralmente é praticamente imediata a resposta, na grande maioria das vezes. Ok? Não tendo mais dúvidas, eu vou encerrar a aula, vou parar a gravação, vou colocar essa gravação como coloquei